Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo à página do nosso curso Introdução aos Motores Elétricos de Indução Trifásico. Primeiramente, gostaria de agradecer pela sua visita, né? Se você está aqui é porque você realmente deve estar buscando alguma coisa em relação, né, aos motores elétricos, né? E o objetivo desse vídeo é justamente, né, explanar sobre o curso em si, o que que você vai encontrar nesse curso, né, se você vir a fazer, entrar nesse curso, e também, né, qual vai ser a dinâmica, né, do que você vai encontrar aqui nesse curso, né? Para isso a gente montou aqui uma apresentação, né, para ficar mais fácil, né, da gente explanar aqui sobre o curso. Antes de mais nada, né, de repente você está chegando aqui agora, você não conhece o nosso trabalho, então eu vou fazer uma apresentação sobre quem é a Engenharia CIA, né? A Engenharia CIA é uma empresa voltada a cursos e treinamentos presenciais e online, né? Então esse curso aqui a gente pode estar executando ele também na sua empresa, para a sua equipe, né, se for o caso, presencial e de forma corporativa, né? A gente faz treinamentos também presenciais e corporativos, né? No caso, normalmente os presenciais e corporativos eles são personalizados, né? Então o que a gente vai falar, por exemplo, aqui do motor elétrico, isso vale para todos os outros nossos cursos, né? A gente você é a base, né? E aí daqui a gente pode, né, particularizar para uma questão específica, né, que você tenha de necessidade, né? Então a gente trabalha presencial online, né? A maioria dos cursos, a gente tem vários cursos já online, mais de 10 já cursos online. Nossa área de atuação principal, quando eu falo a nossa área, estou falando se referindo a mim, né? Aonde a gente atua mais, mas a gente não é só limitado a isso que eu vou falar agora, né? A parte de equipamentos industriais, né? Então bombas, válvulas, compressores, trocadores de calor, reatores, equipamentos rotativos de um modo geral, a gente atua ou já atuou, né, com esses tipos de equipamentos, né? Parte de vedação industrial, né? Então a parte de selos mecânicos e gachetas, a gente trabalhou por mais de 10, né? Já fazem 10 anos que a gente já trabalha com isso. Então são pontos que a gente aborda bastante aqui, né? Outras áreas, né? Então isso falando de mim, né? Como engenheiro mecânico. Mas outras áreas a gente também tem apoios, né? De outros profissionais, né? Que são parceiros nossos na parte de elétrica, na parte de automação, tem especialista de vibrações, tem especialista em turbinas eólicas, por exemplo. Então a gente consegue não só, né, atuar nessas áreas que a gente está comentando aqui, como outras áreas também, né? Então não necessariamente só eu sou instrutor, não existe outros profissionais também com experiências diversas nos ajudando aí nas mais variadas áreas, né? Então, se você vê alguma coisa aqui ou se você não vê e precisa, pode perguntar para a gente que a gente pode te falar, né, se a gente consegue ou não te ajudar naquele tema, né? Nossa presença online é principalmente pelo nosso canal no YouTube, pelo LinkedIn, né? Então convidamos você a nos seguir nessas duas plataformas, né? No LinkedIn a gente escreve bastante, então tem bastante postagens, né? E bastante bizuzinhos, vamos dizer assim, que a gente passa, né? Posta e tal. Então fica aí a sugestão para nos seguir. Quem sou eu, né? Eu sou Michele Camargo, engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Itajubá. Também atualmente eu faço mestrado na USP, no Instituto de Pesquisa Energética e Nucleares, no IPEM, na área de transiente hidráulico. Aqui, transiente hidráulico, o pessoal fala que é golpe de Ariete, né? Golpe de Ariete, na verdade, é uma consequência do transiente. Então, transiente hidráulico aumentei, liguei uma bomba, desliguei uma bomba, abri ou fechei um registro, né, uma válvula, abrir pode ser parcialmente ou totalmente, né? Quando é total é pior ainda, né? Que você vai ter um pico de pressão, mas além que você tem um pico, você também tem um vale, né? Então sobe e desce, fica oscilando que nem vibrações, né? Essa pressão, isso é um problema sério, né? E quando você tem, né, essas oscilações, você tem a tubulação pulsando assim, né? Então, essa pulsação, né, que tem a influência do fluido na tubulação e a tubulação influencia o fluido, é chamada interação fluido-estrutura, né? E é justamente a nossa área de concentração do nosso estudo de mestrado.
Já há 17 anos atuei como engenheiro de vendas e aplicações, só que como engenheiro de aplicações, né, a gente também executava principalmente treinamentos na área de vedação industrial, que a gente ficou mais tempo, e também a parte de estudo de causa raiz de quebra de equipamento, né? Então, isso nos obrigou a entender, né, sobre as bombas, entender sobre os reatores, entender sobre os compressores, enfim, né? Tudo isso que a gente aborda aqui tem a ver, né, com essa área, né? Para poder especificar um seu mecânico bem, você tem que entender do funcionamento do equipamento, né? Depois a gente trabalhou também no fabricante de equipamento, de bomba e tudo, mas né, também assistência técnica que acabou ajudando a incorporar mais, né? Dar mais robustez aí na nossa experiência, né? Mas como professor já há mais de 20 anos, desde o primeiro ano de faculdade, a gente já ministrou aula, né? Curso técnico, faculdade, particular, enfim, né? Uma série de aulas aí. E tudo começou há 6 anos, quando a gente criou o canal, no canal Engenharia e CIA no YouTube, né? E de lá vem, né, tudo hoje, né? A gente está trabalhando exclusivamente com Engenharia e CIA, na parte de cursos, treinamentos e consultorias, né? Aqui. Bom, falando um pouquinho sobre o curso propriamente dito, né? Quando você se vier a fazer o treinamento, o que que a gente espera, né, que você adquira em termos de conhecimento, né? Ao concluir o curso, né, a gente espera que você seja capaz de entender o funcionamento do motor elétrico, conhecer os componentes do motor elétrico, conhecer os conceitos físicos fundamentais, conhecer as características de rede de alimentação, conhecer e compreender as várias formas de partidas, né, que influenciam não só no funcionamento do motor, né, na vida útil dele também, como da sua instalação elétrica também, dependendo do caso. Né, você pode estragar os fios, vamos dizer assim. Entender a curva de característica da bomba, entender a influência do regime de trabalho, entender a influência do ambiente, conhecer os principais tipos de motores elétricos e conhecer os parâmetros de manutenção. Esse é o escopo básico principal do curso e a gente vai detalhar um pouquinho melhor daqui a pouquinho, né? Bom, informações importantes, o pessoal sempre pergunta: tem certificado? Sim, o certificado tem, ele é assinado pelo instrutor, que nesse curso sou eu. Então, ao final, né, a última aula lá no Hotmart, que é onde a gente hospeda o curso, tem uma aula chamada certificado, né? Você vai responder o quiz e depois, né, o certificado vai chegar por e-mail, né? Suporte dúvida, como que é feito, né? O pessoal pergunta também com bastante frequência. A gente faz o suporte via WhatsApp, via e-mail e na própria plataforma, né? Eu coloco nessa sequência aqui porque como a gente faz várias coisas, né? A gente está dando treinamentos, a gente faz cursos, consultorias, etc. Na plataforma do Hotmart, ela tem eu não sei se é eu que não sei programar ou se não tem mesmo, né? Mas não chega a mensagem para a gente quando alguém postou uma dúvida lá, né? E aí a gente tem que entrar na plataforma para ver se tem ou não alguma dúvida. E como a gente faz várias coisas, né? A gente acaba não entrando lá com tanta frequência assim, né? Então a gente sempre sugere, né? Eu tenho um vídeo lá que eu falo disso ainda. A gente sempre sugere, né, para a pessoa entrar pelo WhatsApp, mandar a dúvida, né? Ou por e-mail, né? Então, inclusive, tem aqui os canais aqui e alguém da equipe vai estar respondendo e atendendo a essa questão aí. É claro que na plataforma é importante também colocar lá a dúvida, porque outras pessoas podem acessar, né, a dúvida e ter a mesma dúvida que você, né? Bom, falando um pouquinho do conteúdo programático propriamente dito, né? Então, o que tem hoje, né, no dia da gravação desse vídeo aqui, né? O módulo 1, introdução aos motores elétricos, módulo 2, características construtivas, módulo 3, conceitos fundamentais, módulo 4, características da rede de alimentação, módulo 5, características de aceleração, módulo 6, características de regime, módulo 7, característica do ambiente, módulo 8, placa de identificação, módulo 9, acionamento de motores elétricos, módulo 10, principais tipos de motores elétricos, e o módulo 11, manutenção de motores elétricos. E talvez, né, a gente vai incluir, ainda não está disponível, mas o módulo 12, que seria especificação de motores elétricos. São as contas, né, os cálculos que você deve fazer para chegar no motor elétrico ideal. Normalmente essa parte é feita pelo distribuidor ou o próprio fabricante,
que você vai comprar o motor, né? Então você informa, né, os dados e aí eles vão estar fazendo essa conta para você, né? Então, mas, né, para quem deseja aprender, talvez eu vá incluir, né? Ainda não está pronto, né? Então, só estou comentando que pode ser que tenha, né? Esse módulo. Falando um pouquinho mais em detalhes, né, no módulo 1, a gente vai falar o que é motor elétrico, classificação dos motores elétricos, e aí eles são classificados em motores de corrente alternada e corrente contínua, e dentro de cada uma dessas classificações existem várias outras subclassificações, que chegam a uns 20 tipos mais ou menos de motores, né? Só que por que eu estou chamando o curso de motores elétricos de indução trifásico? Porque é a grande maioria dos motores utilizados hoje em dia. Mais de 90%, né, das aplicações usam esse tipo de motores. Então, né, vamos deixar os 10% para quem realmente, para os especialistas, né, que realmente, né, vai trabalhar nesses 10% aí, né? Então, o curso foi dedicado a elétricos de indução trifásica. A gente vai citar, obviamente, os motores, mas não vai entrar em maiores detalhes, né? Ah, eu quero saber sobre o motor de corrente contínua. Não, então não, esse curso não é para você, né? Esse curso é para quem quer entender de motores elétricos de indução trifásica ou motores de gaiola de esquilo, que é a mesma coisa, né? Estamos falando do mesmo motor, né? Então, se qualquer coisa diferente disso, né, esse curso não vai ser para você, né? Bom, no módulo 2 a gente fala das características construtivas, então a gente cita o rotor, né, o estator, rotor, dimensões dos motores elétricos, as formas construtivas que são normalizadas, as dimensões são normalizadas, pintura. No módulo 3, né, a gente fala do conjugado ao torque, potência mecânica do motor elétrico, potência elétrica, fator de potência, relação entre potência e conjugado, rendimento, sistema de corrente alternada monofásico, sistema de corrente alternada trifásico. Ainda no módulo 3, né, a gente cita aqui, né, alguns detalhes sobre as ligações do sistema trifásico, estrela-triângulo. Aí a gente fala, né, do campo magnético girante, na rotação, velocidade do motor, rotação síncrona e o escorregamento conjugado do motor elétrico. Agora sim, no módulo 4, características da rede de alimentação, né, os tipos de sistemas de alimentação, ligações, frequência, né, da rede, sistema de rotação, método de partida, e aí a gente vai citar aqui, né, os tipos de partidas que existem, né, os principais: direta, estrela triângulo, série paralelo, partida com chave compensadora, partida com soft start e partida com inversor de frequência. Mais na frente, né, a gente vai detalhar um pouco melhor algumas desses tipos de partidas, né? Série paralela, por exemplo, a gente não vai falar muito, não vai entrar muito em detalhe porque não é muito utilizado, né? Tá caindo em desuso, né? Essas outros tipos de partida ou são específicas, né? Então, como eu disse, deixa os específicos para os especialistas. Vamos falar, né? O nosso objetivo é abranger, né? Trazer uma visão geral sobre os motores elétricos. No módulo 5, a gente vai falar das características de aceleração, curva característica do motor, categoria dos motores elétricos, momento de inércia, tipo de aceleração. No módulo 6, característica e regime, elevação de temperatura, vida útil do motor, classe térmica do motor, fator de serviço, tipos de dispositivos de proteção, regimes de serviço e potência nominal. Já no módulo 7, características do ambiente, né, qual a influência da altitude, dos ambientes agressivos, dos ambientes perigosos, qual é o grau de proteção dos motores elétricos, né, que tem lá o IP56, né, IP62, sei lá, e por aí vai, né? Resistências de aquecimento, o que é isso? No módulo 8 a gente fala da placa de identificação, e a placa de identificação ela traz bastante informações, principalmente dos motores da WEG, e o nosso curso, né, não sei se eu já falei isso, mas ele é baseado 95% em materiais da WEG. Por quê? Porque é o que os materiais mais disponíveis, né, e também porque existem hoje em dia no Brasil, principalmente, a maioria dos motores elétricos que você vai encontrar nas fábricas são motores WEG, né? Você vai encontrar outros motores, principalmente quando são equipamentos importados, né? Aí você vai ver um motor ABB, um Schneider ou um General Electric lá, né? Um GE. Mas aqui no Brasil, a grande maioria é motor elétrico da WEG, né? Então a gente vai falar mais da WEG mesmo, né? Aqui, né? Não porque não é patrocinado pela WEG, não, né?
É porque, né, inclusive eu fiz cursos, né, vários cursos na VEG, e aí, né, as minhas referências acabam sendo da VEG também. No módulo 9 a gente fala dos acionamentos, né? Aí sim que eu falei que a gente vai detalhar um pouquinho mais as partidas, né? Partida direta. E aqui quando eu falo detalhar, a gente vai falar de corrente, conjugado, forma de instalação, vantagens e desvantagens. Isso vai, esses, né, esses tópicos também a gente vai apresentar aqui para a partida estrela-triângulo, para a partida compensadora, para a partida com software start. E aí a gente vai falar da partida com inversor de frequência, mas o inversor de frequência ele é um equipamento que é usado para fazer o controle de velocidades do motor elétrico, né? Mas é claro que ele acaba influenciando na partida também, né? A gente não vai entrar aqui nesse mérito do funcionamento do inversor de frequência nos seus detalhes, né? Quanto a quando ele entra em regime, você quer variar em função dos acessos, né? do funcionamento, né? Relacionado com a automação, a gente vai trazer uma visão geral, mas a gente não vai entrar em tantos detalhes assim do inversor de frequência, justamente porque o nosso foco aqui é o motor, continua sendo o motor elétrico de indução trifásico, né? Se for o caso, talvez, quem sabe, a gente faça algum curso relacionado a isso, ou soft start, ou tudo junto, né? Não sei ainda, mas pelo menos por enquanto não. Bom, no módulo 10 a gente vai falar dos principais tipos de motores elétricos de indução trifásico. A gente vai usar como referência os modelos da WEG. Então tem o motor padrão, que o padrão da WEG é o W22. E aí você tem o motor Well, W-Wash, W-Mining, Roller Table, motofreio, bomba monobloco para redutor de velocidade, a prova de explosão, o WDIP e por fim o não acendível, que é um outro tipo de motor à prova de explosão, e o refrigerado a água, né? São motores, né, esses últimos motores. A prova de explosão convencional, que a gente vai mostrar aqui, não é tão raro assim, né? Mas esses motores aqui para baixo, né, não acendível, refrigerado a água, são motores, né, que são feitos, alguns desses aqui, o W-Mine, se não me engano também, são feitos sob encomenda, né, então são bem específicos também. A gente vai dar uma pinceladinha, né, uma visão geral, só para você saber que existe esse tipo de motor, vai que, né, você tem a necessidade de trabalhar com isso, né. Aí no módulo 11, finalmente a gente finaliza com a parte de manutenção, trazendo uma introdução sobre as manutenções, né? Instruções básicas do que você deve fazer. Vamos falar um pouquinho sobre instalação, né? Que às vezes, né, os equipamentos eles se danificam na partida, né? A gente vai falar da manutenção propriamente dito, os tipos de falha que pode acontecer, danos, né, que podem acontecer também nos enrolamentos do motor e, como eu disse, né, o que talvez seja o módulo 12, vou ver ainda, mas provavelmente vai ter, que é a parte de especificação de motores elétricos, né? E esse seria, né, então, a apresentação aqui do nosso curso, né? Então, se o que a gente acabou de comentar é o que você está buscando, né? Então você deve fazer a sua inscrição clicando aí no botão inscreva-se agora e concluir o processo, né? Uma vez concluído o processo, você vai receber uma senha, né? Um link para você, se você não tem cadastro no Hotmart, né? Para você poder fazer esse cadastro e o link, né? Para você acessar a página, né, do curso, né? E aí o curso ele é vitalício, né? Você compra uma vez, tem acesso, né, ad infinito, como diz, exceto se não existir mais o Hotmart, aí ele vai tirar tudo do ar, né? Mas existindo o Hotmart, né, você vai ter acesso aí a esse curso por tempo indeterminado. E é isso, né? Então, se esse tema é o que estava te buscando, eu te espero lá do outro lado. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê por aí.